Estamos aqui em mais um episódio da primeira temporada, é o 6º episódio da primeira temporada do Liga o Flow Podcast. Hoje vamos abordar os temas emocionais e psicológicos baseados no filme Divertidamente, e por isso temos uma convidada muito especial. Eu falei aqui com as meninas que ela é a nossa psicóloga oficial, que é a Bela. Obrigada, Bela, por mais uma aqui conosco, e vamos aproveitar e abordar bastante esse tema aqui com você. Ai, que delícia ser a psicóloga aqui do podcast. Amei isso. Psicóloga oficial. Psicóloga oficial. Eu me apresento? Aham. Ela é bom, né? Eu sou a Isabela, já participei aqui de um episódio muito importante. O primeiríssimo episódio. Verdade. Foi muito importante pra mim, acho que aqui pra história também, né? E sou mãe, psicóloga, filha, amiga e repleta de emoções, muitas emoções. Prima. Eu acho que o que a gente vai falar aqui são dessas várias emoções que eu sinto, que vocês sentem, que todos nós sentimos. Sendo criança, adulto, e o filme mostra ali principalmente na adolescência. Isso aí. Agora você tenha certeza se você quer ser nossa psicóloga, né? Tem problema de todos os tipos, viu? Mas, Bela, a gente está super feliz que você está aqui. Eu, particularmente, eu falei para você desde o início que eu fiquei super encantada ali com o primeiro podcast. E nesse final de semana, ali no nosso grupo, a gente tem um grupo de mulheres, né? Você falou muito bem sobre um sentimento do filme Divertidamente. E aí, acho que Lívia postou uma matéria e surgiu um debate muito bacana. Aí veio essa ideia da gente fazer esse podcast. E falando um pouco do filme já, senão a gente vai falar bastante aqui, um grupo, quando a gente estava estudando e lendo aqui, eu vi que os roteiristas, eles tinham várias ideias de forma criativa, só que eles eram acompanhados por um grupo de psicólogo. Então, nada mais justo do que você estar aqui com a gente hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você aqui é como você acha que esse filme impactou e impacta pessoas, sejam crianças e até adultos? Esse filme ele é incrível, principalmente porque ele é uma aula de neuropsicologia. Eu acho que qualquer um consegue entender, a partir do momento que assiste, a importância das emoções, sejam elas positivas, e aqui eu vou colocar bem entre aspas o que é positivo e o que é negativo, o impacto delas, a emoção, como ela funciona, como funciona no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, e a importância de cada uma, individualmente. E todas elas fazem parte de todos nós, a gente queira isso ou não, elas fazem parte. Com certeza, e a gente percebe também que o próprio equilíbrio, né? Quando a gente começa a assistir o filme, aí eu vi o 1, a gente viu o 2, fomos juntas assistir o 2, às vezes a gente fica torcendo até por um sentimento, né? Porque ele é um personagem em detrimento de outro, mas no final a gente percebe que o equilíbrio, acho que o grande quê do filme é que o equilíbrio é fundamental, né? Conseguir usar um pouco de cada um, né? Ter a sabedoria ou até mesmo a calma, ou não sei bem qual palavra usar, de deixar cada sentimento fazer a sua parte, né? Ter tudo ali em perfeita harmonia, como se fosse uma orquestra, né? Eu acho que a gente funciona mais ou menos como sendo uma orquestra, mas eu acho que a gente passa por momentos da vida da gente que um sentimento ele aflora mais, né? E aí, Bela, quando a gente está numa questão, por exemplo, muito ansioso, como a Riley no filme, ali naquela fase da adolescência, que até perde um pouco da personalidade, por causa desse momento de transformação, como geralmente a gente poderia lidar com isso? Com essa exacerbação de um sentimento em detrimento dos demais? Bom, o primeiro lugar é se permitir sentir, que muitas vezes eu acho que é a luta contra uma emoção. Eu tô ansioso, eu não posso ficar ansioso, o que eu faço? Primeiro aceita. Aceita essa ansiedade. Qual é o momento da vida que você tá? Muitas vezes essa ansiedade, você precisa estar sentindo ela. Uma pessoa que muda de cidade, que muda de escola, não sentir ansiedade. Quem é essa pessoa, né? Vamos lá, eu não tenho nem vontade de conhecer uma pessoa dessa que não sente ansiedade no momento desse. Então, em primeiro lugar, eu acho que é reconhecer, se permitir sentir. Em outro lugar, é não se fechar nela. Porque o tempo todo, e no mesmo dia, a gente estava aqui conversando um pouquinho, né? Como é, aqui a gente está gravando agora à noite, como é chegar à noite? Quantidade de coisas que a gente viu, sentiu, conversou. Quantidade de emoções que a gente sentiu nesse mesmo dia hoje. Então, são muitas. Sim, então eu acho que nessa parte do equilíbrio é você pegar e falar, ok, eu tô predominantemente ansiosa hoje, mas eu senti alegria na hora, né, que a nossa amiga ofereceu um café, eu senti tristeza na hora que
de repente alguém foi embora, alguém foi demitido na empresa, que meu chefe, eu fiquei nervosa na hora que ele falou assim, preciso conversar com você. Então, quantidade de emoção que a gente está sentindo a cada momento, a cada dia. Então, entender que eu posso dialogar com cada uma. Eu costumo falar que para trazer esse equilíbrio é mais ou menos como se a gente fizesse uma festa em casa. Todos vocês estão convidados para a minha festa. Você, a ansiedade, a alegria, a tristeza, a raiva, todos vocês. Eu posso passar a festa toda só conversando com você. Só que eu vou deixar de dar atenção para todas as outras. Ou eu posso ficar com você e falar, Paula, licença. Quero trocar uma ideia com as outras pessoas que estão aqui. Então, nesse sentido, eu penso que o equilíbrio está em conseguir olhar para todas, mesmo que doa, mesmo que não seja tão confortável. Como é que a gente faz? Porque eu percebo que muitas vezes a gente foge dessa troca com os nossos sentimentos pela imagem que a gente tem medo de mostrar a vulnerabilidade, né? Como a gente se torna mais seguro, né, para que essas vulnerabilidades elas existam, porque existem, nós somos humanos, a gente está aqui para evoluir. Mas como é que a gente faz, assim, para que isso eu me sinta seguro o suficiente para mostrar que eu sou frágil, sim, e não ficar preocupado com o que o outro está pensando sobre mim? Maturidade, né? Acho que uma coisa que traz muito interessante nesse filme, a gente está falando de uma adolescente. Por mais que todos nós nos identificamos com ela ali, de falar tanto no já senti no passado como sinto no presente, a gente vai entendendo a evolução. No filme 1, quando a gente pensa numa criança, é muito simples. É raiva, alegria. Raiva, alegria. Até naquela parte do controle. Né? Um pouquinho de nojinho. E entra ali na tristeza. E a gente olha para uma criança, a gente consegue ver exatamente essas emoções aqui. Eu vivo isso constantemente no meu dia ali com as minhas 2 filhas. Mas pela inocência, né, das crianças, ela tá com aqueles sentimentos ainda ali, porque não tá preocupado com o que o outro sente, Ela pode até sentir inveja, mas ela ainda não reconhece que é inveja. Ela não sabe o que ela tá sentindo. E é na adolescência que a gente começa a entender o que de fato é, porque a inveja não tá no primeiro filme. Não tá no primeiro filme. Ele aparece ali na fase da adolescência. E ela já é mais complexa também. Já é uma emoção mais complexa. É por isso que a criança, ela pode até sentir, mas não sabe o que sente, provavelmente, não sei. É como se fosse o tempo todo uma luta ou fuga, né? É uma emoção que vem explodindo na criança. Ela não grita, ela esperneia. É um sofrimento muito intenso. Você fala, você não pode beber essa água agora. Ela não sabe reagir, começa a bater, né? Ela é muito intensa. Então a alegria é muito intensa, a raiva é muito intensa, a tristeza é muito intensa, e chora, e chora, e chora, e chora. E essas emoções, elas vão ficando, respondendo a tua pergunta, né? A maturidade vai trazendo esse lugar do tudo bem se eu chorar. O meu amiguinho também chora. Então você começa a compreender que às vezes você sente raiva, e que essa raiva você sentiu ontem. Então hoje, né, você já entendeu que não precisa sentir aquela raiva. E cada vez mais você vai ali amadurecendo nessa emoção e até se permitindo expressar. Porque quando você fala, você começa a mostrar vulnerabilidade. Hoje eu tô com raiva. Eu aprendi ontem que era raiva. Então hoje eu já consigo expressar que isso aqui é raiva. E quando eu falo que eu tô com raiva, talvez eu já receba um olhar. E no filme foi muito predominante também a tristeza, né? Porque eu vi o primeiro, né, o que era a tristeza, e agora na segunda, o como às vezes a tristeza nos impulsiona, né? Que foi o que aconteceu, né? Ela teve um papel, assim, super importante ali, sendo uma protagonista de tentar ajudar todos os outros sentimentos, né? Então, eu achei bem legal essa parte. Eu não me identifiquei com a tristeza, mas eu tô fazendo esse comentário sobre o papel que ela teve ali de protagonista em tentar que foi ela que ajudar, né, a coragem. Eu tenho uma, assim, com relação à tristeza, foi quando a gente começou a entender, quando eu comecei a entender no filme a importância de cada sentimento. Eu queria entender qual é o papel da tristeza, o que o filme quer mostrar. Teve algum momento, logo no primeiro filme, que a tristeza, ai, que pena, tadinha da Riley, ai, tudo ela chorava, e a alegria assim do lado dela dando força pra ela. E aí ela se jogava no chão, a tristeza, né? E aí eu percebi que muitas vezes a tristeza, independente da idade, né? A tristeza faz com que a gente não tenha dificuldade de tomar atitudes, ter atitude, ser proativo, porque você está se vitimizando ou está triste ali e aquilo te prende. E a alegria motivando ela, por outro lado, para que ela realizasse. A alegria sempre ali realizando, né?
Porém, tem esse lado que eu achei que a tristeza, quando você se entrega à tristeza... Aliás, a gente não pode se entregar a nenhum dos sentimentos de forma exagerada. É verdade. Mas quando você se entrega à tristeza, você perde um pouco da sua atitude, da sua iniciativa. Pode acontecer. Por outro lado, no caso da Riley, a tristeza fez com que ela se conectasse com as pessoas que ela ama, porque eu acho que gera essa conexão, porque a tristeza aproxima, e também reconhecer os sentimentos que ela estava aprendendo. A gente já sabe lidar com tristeza, nós adultas, mas ela estava entendendo isso. Eu acho que tem esse lado também. Com a maturidade fica muito mais fácil a gente entender e não negar os sentimentos, porque muitas vezes lá no controle, eles jogavam as memórias fora, não teve um momento que jogaram as memórias fora, alguma alegria, eu acho que jogou algumas... Elas já não eram mais necessárias, algumas era intencionalmente, né, e outras já não eram mais necessárias ali. Mas eu vejo a importância da memória para formar quem você é, entendeu? Tipo assim, se eu trouxesse para a realidade aqui, eu acho que isso não deve ser feito, a gente tem que saber o que a gente errou, o que a gente acertou, as memórias boas, até para não errar de novo. Até para valorizar o que aconteceu no passado. Então, assim, tem várias vertentes quando a gente fala de tristeza, de apagar coisas ruins. Eu queria até fazer um complemento com a tua fala, porque a tristeza, eu fiquei olhando ali, fiquei pensando em mim. Eu não gosto de me permitir sentir tristeza, né? E ela é muito importante. Porque a partir do momento que você está triste, você identifica que tem algo errado e você vai lá e tenta mudar. Mas eu sou uma pessoa que eu eu finjo que está tudo bem em determinados momentos e acabo seguindo a vida e vai. Eu não quero que meus filhos percebam que eu estou triste, eu não quero demonstrar fragilidade aqui, então tá tudo certo, vamos lá. Só que chega uma hora que cansa, né? A gente cansa e a gente acaba passando uma mensagem que a gente não precisa de apoio, que a gente não precisa das pessoas, que a gente está sempre bem. E hoje, com a maturidade, com o tempo, eu tenho exercitado muito quando eu tô triste, eu dizer, cara, tô triste. Sim, perfeito. Eu tô triste, eu quero colo, eu quero abraço. E as pessoas, às vezes, inclusive, estranham. Essa é a função da tristeza, uma das funções da tristeza. Você tá precisando de um abraço. É isso. E um abraço faz tanta diferença. Eu nunca exercito a Faz tristeza. muito. Eu escrevi um texto eu também não. sobre isso. Foi ainda no livro. Eu não me permito exercitar. Eu também não. a tristeza. Sabes, quando eu comecei, depois que eu perdi o papai, que acaba querendo ou não, a tristeza ela habita durante muito tempo e eu vou ter que saber lidar com ela, porque ela vai ser natural e ela vai ser pra sempre. E você não pode negar ela, Eu não né? posso negar ela. Então eu digo, qual o problema? Eu posso sentir esse sentimento. E eu posso, de vez em quando, estar cansada. E dizer assim, puta, tô cansada. Agora eu não quero mais ser a tua força, a tua energia. Eu tô precisando da tua força e da tua energia. Então eu acho que é essencial que a gente, a maturidade, o autoconhecimento, nos traga a permissão que tu falaste no início, né? A permissão da gente sentir todos eles e saber lidar com todos eles. Eu tenho uma frase que eu até digo pra mamãe, e que não deixa de ser verdade, que ela diz às vezes, minha filha, mas eu não quero que tu fiques triste com isso. Eu digo, mãe, não te preocupa, porque até triste eu sou feliz. Você fala isso mesmo. Perfeito. É verdade. Eu falo, porque... Perfeito. Porque de fato eu sou. Porque pra minha felicidade, eu digo assim, eu tô no caminho, eu tenho o que eu queria, meus filhos estão aqui, tá todo mundo com saúde, eu tenho meu trabalho, eu tô num projeto, eu tenho minha vida, tá tudo indo, não tem nada errado. Eu sou feliz, mas eu tô triste. E tá tudo bem. Só que muitas vezes eu fingia que eu não tava triste, porque eu tinha essa mania, não sei porquê, eu achava que eu não precisava demonstrar fraqueza. Mas hoje em dia eu tenho me permitido mais, como tu falaste no início, de demonstrar essa fraqueza, mas as pessoas ainda não entenderam muitas vezes. Ai, mãe, tu tá carente. Mas é isso, eu acho que As faz emoções, parte. elas podem estar ao mesmo tempo. E normalmente estão. E eu acho que é interessante também no filme que a tristeza, ela tá aparecendo ali, né? Ela é um personagem importante, porque no momento que tá... Eu olhando como mãe ali, e tô num lugar diferente, né, há pouco tempo, mas olhando, é muito triste pensar numa criança que tá mudando de escola, que tá chegando numa situação nova. Nossa. Você já fica triste só de olhar que ela vai passar por dificuldades. Sim. É triste ver que ela tá ansiosa, ela tá muito ansiosa e por trás tem uma tristeza. Quando você tá inseguro, você tá triste. Nem sempre E é ansioso, alegria, né? e empolgado. Ela tá com tudo aquilo ao mesmo tempo. Olha quão complexo isso é. Aqui a gente tá falando da Riley, né? Mas trazendo para nós, isso acontece com a gente na fase adulta até madura, da gente não ter controle sobre os nossos sentimentos, né? Você tá alegre, aí você tá feliz, mas tá triste, ansiosa. A ansiedade, eu acho que mexeu muito comigo isso no filme,
porque eu vi o quanto a ansiedade ela pode impactar em vários aspectos da nossa vida, né? Vários. Isso me deixou, assim, bem impactada. E eu acho que... Desculpa, eu te cortei? Não, Já pode. eu acho que também, além dessa autoanálise, né, da gente se perceber ou muito ansioso, ou pouco ansioso, ou mais alegria, ou mais isso, ou mais aquilo, também tem aquilo, né, de como conviver com uma pessoa diferente da gente, né? A gente não... Meu marido não é igual a mim, meus filhos não são iguais a mim, e eu e a gente tem que conviver, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. E quando a gente olha para a ansiedade é um sentimento que ele movimenta, a gente vê, ele faz uma bagunça, ele faz uma ventania, ele faz uma... E aí eu vi lá no filme como que cada um que estava ali próximo da Riley lidava com a ansiedade dela, né? Como é que as amigas que eram amigas dela vendo aquela mudança de comportamento dela, né, as novas amigas que achavam que ela era aquilo que ela não era na verdade, e ela própria passando por aquilo tudo. Aí eu te pergunto, Bela, como que que a gente pode administrar, de repente, um filho ansioso, um filho passando por essa fase da adolescência, por exemplo, como foi ela no filme? Porque os pais acabaram não tomando conhecimento, que ela estava no acampamento, acho que ela já voltou mais organizada, não sei pelo menos o que mostra no filme. Mas como seria isso? Esse desafio de um pai lidar com um filho? Eu acho que é o desafio do mundo atual, que é a escuta. Parece tão simples, né? Só escutar. Mas, de repente, de chegar um filho chegando de uma festa, chegando de um momento legal, ou, né, não trazer tanto julgamento e falar como foi. Normalmente a gente não escuta, né? A gente vai lá e já interfere. Tá. Ou então a gente vê que uma pergunta que é, tá tudo bem? Tá. É uma resposta automática. Mas se eu pergunto, como você tá? Como é que foi? O que você viveu? Com quem você conversou? Como você tá se sentindo? Quais são as emoções? Então, se a gente para pra ouvir, a gente vai conseguir acolher. Com perguntas abertas, né? Que permita com que ele diga o que ele quer falar. Isso daí a gente pode também levar, eu acho que para todos os âmbitos, né? Por exemplo, para o ambiente corporativo. Com certeza. Né? Como é que lida com isso? Com pessoas ansiosas ali no teu ambiente de trabalho, com pessoas com sentimentos diversos, porque no ambiente de trabalho a gente não escolhe com quem a gente vai estar na maioria das vezes, e a gente tem que conviver com vários tipos de pessoa também. E também eu acho que é um momento da nossa sociedade, né? Com certeza. A questão da escuta, a questão da gente ter essa habilidade de parar. Tem uma coisa da ansiedade que eu assim, me trouxe uma frase, o filme me trouxe uma frase que a gente ouve bastante, é cientificamente comprovado que 85% das nossas preocupações, elas não acontecem. E aí eu vi até a Vânia Ferrari fez um post esses dias, ela tá viajando, está na Irlanda, aí ela filmou um cemitério e ela falou, gente, vamos filosofar um pouco, aqui está uma parte das pessoas que se preocuparam a vida toda, aqui as que não se preocuparam, todas vão para o mesmo lugar. E a ansiedade cria, não tinha aquelas telas, ela cria vários cenários no filme de coisas que não acontecem. Então acho que esse é o maior trabalho que deve ser feito com relação à ansiedade, seja para crianças e seja para adultos. São as coisas que a gente cria, os e se, nisso isso também paralisa. Não é só a tristeza, às vezes a própria ansiedade paralisa a gente de tomar uma atitude ou até de tomar uma atitude impensada. Então, acho que gera muita angústia, né? Aqui, até trazendo um panorama um pouquinho mais psiquiátrico, eu acho bem interessante, porque uma das coisas que eu percebi quando saiu o filme foi que, principalmente, não vou nem falar do mundo corporativo, pessoas que trabalham se orgulham de ser ansioso, pensando principalmente nesse ponto da precaução. Eu sou precavido, eu sou agitado, eu consigo pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Ok, características legais. Mas isso não necessariamente é ansiedade. Ser precavido é pensar, pode chover, eu vou levar um guarda-chuva. Quando eu penso, vai chover, vai alagar São Paulo, eu não vou conseguir chegar na minha casa, meu filho vai ficar sem comida, eu não vou ter onde dormir, o que vai acontecer comigo? E se eu colocar o meu pé molhado na água? Você percebe a diferença disso? Entre um guarda-chuva e pensar nesse cenário muito negativo? Sim. Aqui a gente tá falando de ansiedade. A gente tá falando de ansiedade quando um pensamento, uma coisa aconteceu exatamente agora, me leva para um pensamento tão futuro e catastrófico. Quando o meu corpo paralisa, que essa cena eu achei sensacional no filme, que não era só a ansiedade se divertindo ali, deixa eu ver se tem guarda-chuva, não era isso, ela não tá se divertindo, ela tá sofrendo. E aqui, isso aqui é a base da psiquiatria.
para ser um transtorno psiquiátrico, a gente fala de sofrimento. Sem sofrimento não é um transtorno, é uma característica. É a diferença da tristeza para uma depressão. Sentir tristeza chega a ser até gostosinho, não é? Às vezes a gente sente aquela tristeza, às vezes a gente quer assistir um filme só pra sentir tristeza. Pra dar uma choradinha. Eu acho que chorar. é por isso que eu gosto de ver filme de chorar. É a hora que você se entrega. Você senta ali no sofá, pega um chazinho, fica ali quietinho, né? Um cobertor, chora. Brincadeirinha ali também às vezes faz parte. Delícia. Você vê uma cena bonita, você chora. Às vezes vem uma tristeza. Agora, quando a gente fala de uma depressão, de não conseguir sair da cama, de não ter energia, não ter vontade, não ter ânimo. Eu acho, às vezes, até que o antônimo de felicidade não é tristeza, é depressão. Tristeza, repete. Eu acho, às vezes, porque felicidade, é como eu falei pra vocês, eu sou feliz e estou triste. Né? Eu acho que é o único momento que eu já tive depressão, o único momento que eu não fui feliz é quando eu tive depressão. Porque eu não conseguia enxergar esperança. Eu não conseguia enxergar uma saída. Eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de tomar banho. Faz total sentido, porque muitas pessoas pensam que alegria e tristeza são opostos, antônimos, né? Antônimos. Não lembrar a palavra aqui do português, antônimos. Na verdade, não são. Eles podem estar, como a gente falou, né, convivendo. O oposto da felicidade, que é o que você está falando, é o descontentamento, que é uma característica exatamente da depressão. Então, o oposto da felicidade não é a tristeza. A tristeza faz parte ali, nitidamente no filme, isso. né? O filme ali, a alegria, ela tem até o cabelinho azul, que é justamente pra falar que na felicidade, na alegria também tem um pouquinho de tristeza. A tristeza, ela ajuda ali nesse movimento. Interessante, eu não tinha percebido isso do cabelo. É uma característica bem legal. bacana, né? Por que justamente azul? Porque pode estar presente. A grande questão é que o oposto da felicidade é o descontentamento. Que é o que basicamente permeia ali a depressão. Exato. Eu tô aqui, mas eu não tô curtindo. Eu tô sorrindo, mas e uma tá vazio. Uma coisa assim que pra mim, assim, a ansiedade que eu vejo muito nas pessoas, além desse cenário, né, de criar cenários que não existem, e assim, eu tenho uma escuta, não sei, as pessoas vêm muito falar comigo de coisas que não acontecem, e muitas vezes eu sou muito objetiva, eu não crio cenários, assim, normalmente, obviamente que eu fico triste, fico ansiosa, mas eu não crio cenários, porque se acontecer isso... É mais prática, né? Se acontecer isso, eu vou ser demitida. Eu já fui desligada em um momento da minha vida, mas eu nunca fiquei pensando, se acontecer aquilo, eu vou ser desligada. Eu acho que é tão ruim, porque você cria uma energia em volta de você tão negativa sobre algo que tem uma possibilidade, como você falou, tão pequena de acontecer. E as pessoas vivem nessa ansiedade constante, o tempo inteiro criando cenários, porque muitas vezes não permitem se autoconhecer para saber como é que eu saio desse cenário e eu mudo a minha característica, né? Algumas vezes falam para mim assim, mas você já tem mais idade, você já passou por isso que hoje você tá mais evoluída. E aí falam às vezes que eu sou positiva demais. Você é muito positiva. Não é, eu nunca em nenhum momento da minha vida, e por várias coisas que eu passei, eu não fiquei pensando no se amanhã eu não tiver como criar, mas tipo, meu filho. É que essa é uma característica sua. Eu já tive uma personalidade oposta no passado. Eu criava esse cis. Não, isso vai acontecer, nossa, eu só pensava a parte ruim. Eu vou ser demitida, nossa, eu não vou pagar a casa, dando exemplos, né? E nada aconteceu. Foi todo oposto. E eu, depois que eu vivi tudo isso, né? E que foi até a época que eu tive uma crise muito forte de ansiedade, eu mesma falei pra mim, mas pra que eu fiz tudo isso comigo? Porque eu fiz mal pra mim. Exatamente. Só que eu enxerguei isso tempos depois do que eu fiz mal, sabe? É perfeito isso. Essa semana mesmo eu tava conversando com uma pessoa extremamente ansiosa. E aí eu disse, você precisa respirar. Respira. Pensa, olha, faz o seguinte exercício. Pensa todas as vezes que antes tu criaste 1 milhão de cenários, quantas vezes esses cenários se concretizaram? Quase nunca. Aí eu disse, então, presta atenção, a vida, ela é a gente observar, refletir e gerar evidências. Tu já geraste uma evidência de que isso
não se concretizou, aconteceu, não aconteceu. Por que tu continuas, né? Nessa roda, né? Nessa roda. Aí a pessoa diz, não, eu tô trabalhando isso. Eu digo, que bom, porque o primeiro passo é a pessoa ter aquela autopercepção de que aquilo não tá levando ela para lugar nenhum, né? E que de fato ela já tem evidências de que 1000 vezes, esse depoimento que a Dea deu agora, hoje ela já consegue olhar para trás e dizer, putz, eu me maltratei tanto durante tanto tempo desnecessariamente. Aqui a gente vai falar de autoconhecimento, de ferramentas. Aqui nesse sentido, puxando sardinha pro meu lado, a terapia faz muita diferença. Com certeza. Inclusive a pessoa disse, já estou na terapia. Quando a gente fala que eu sou da linha da cognitiva comportamental, falei pra vocês, né, no nosso último podcast, então a gente vai falar, né, pensamento, emoção, comportamento. O pensamento ansioso, ele vai ser intrusivo, vai começar pensamento. O que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental? A gente vai buscar pensamentos alternativos. Inicialmente, ele é forçado, senão ele seria automático. Ele não é automático, o automático é esse intrusivo. Ele é um alternativo, eu tenho que parar e pensar. Que outra forma eu poderia fazer? Eu poderia pensar essa mesma situação. Que outra forma a Paula pensaria essa situação? Nossa, muito interessante. Que outra forma a minha psicóloga falaria? Então, é como se fosse, para cada pensamento intrusivo, a gente trazer ali 3, 5 pensamentos alternativos. Legal esse exercício. E aos pouquinhos, isso vai se tornar automático. Isso no filme, a Riley tem algum momento, eu lembro que eu cheguei a notar no cinema. Frases. Eu não sei se foi na hora do jogo do hockey que ela estava jogando, ela falava assim, eu não sou boa o bastante. Aí começava na cabeça dela, não sou boa o bastante. Não sou boa o bastante. Aí eu não sei o que aconteceu. Só que assim, aí foi um sentimento relacionado à ansiedade. No filme me fez perceber isso e eu me identifiquei demais. Porque, de verdade, já aconteceu cenas comigo. Mas assim, eu trabalho isso muito bem hoje. De eu estar, de repente, fazendo uma apresentação, de eu estar contando alguma coisa pra alguém, e aí, do nada, as coisas vêm na minha cabeça, parece que tem uma voz falando essas coisas pra diminuir a gente. Sim. E aí você começa, aquilo sai, a sua apresentação não é tão bem feita, você começa a gaguejar, você esquece as palavras, é impressionante. Com certeza, uma terapia dessa pra você começar a substituir por novos sentimentos faz muita diferença. Novos pensamentos. Total. Pensando numa palestra, Total. você tá ali, aí você vê que alguém pegou no celular. Isso. Olha como tá desinteressante. Essa pessoa não tá gostando. Ela já tá mandando a mensagem pras outras pessoas pra falar assim, vamos embora. Só que Exato. nada disso tá acontecendo. Pode ser ali uma mensagem, Uma emergência. uma emergência, qualquer coisa. Só que a gente não pensa isso, né? A gente pensa o pior. Quer dizer, a maioria das pessoas acaba pensando... De repente ela pegou o celular pra dizer, nossa, tá tão legal aqui. Tu tens que vir da próxima vez. Uma anotação. Exatamente. Então, mas você falou isso. A gente sempre vai pro lado negativo, né? Primeiro. A ansiedade. Acho que você deve pegar tanto isso, né, Bela, com seus pacientes, né? Por que a gente sempre tem que ir direto pro caminho mais difícil? A gente é muita gente. Ansioso. Talvez a Lívia tenha uma experiência diferente, né? Que talvez esse pensamento dela seja um pensamento, tudo vai dar certo. Essa pessoa pegou o celular porque tenho certeza que essa fala que eu falei foi muito boa. Ela não faz tantas conjecturas. E quando às vezes eu tô trocando mensagem com ela e conversando, aí eu falo alguma coisa assim, e se eu coloco algum cenário, ela, você é louca! Ela É verdade. você é louca! Ela fala mesmo. Cara, eu acho tão surreal criar cenários assim Falei, negativos. dá pra concordar comigo? Eu preciso que alguém pelo menos diga. Ela não, no final ela fala assim, não vou mais falar. Aí daqui a pouco ela começa a falar, porque ela mesmo sabe que ela errou. Sim. Mas ela fala assim, não vou mais falar nada. Eu ignoro, mas eu continuo falando. Porque, assim, pra mim, é o que você falou, né? É o pensamento positivo. Vou dar um exemplo aqui. Eu mudei, fiz algumas mudanças na minha vida, e uma delas eu fui pra um lugar sem meu filho e meu marido. Eu sofri muito. E engraçado que eu sou tão teimosa que no momento de eu ser promovido, a pessoa disse assim, você não vai ser promovida. Eu falei, por que não? Não, porque você vai separar da sua família, eu acho que não vai ser bom pra você. Eu disse, olha, você não tem que decidir por mim. Se você achar que eu não sou a melhor, tudo bem eu não passar. Mas se eu sou a melhor, eu quero ir. E eu fui. E, assim, eu cresci muito nessa mudança. Mas não foi o que eu esperava. Porque eu, nessa coisa do sempre achar positivo, eu não levantei que eu poderia estar triste. Mas até isso é equilíbrio, né? Que eu me sentiria só. E aí, muitas vezes eu chorei, eu me permitia a tristeza e eu fazia assim pra Deus. O que eu preciso aprender? Me mostra, porque eu quero passar de fase.
Mas você percebe Eu gostei novamente a importância da tristeza? Sim. Sim, foi fundamental. Mesmo a pessoa, você falou ali, né? Você se identifica com a alegria, É. predominantemente. Pro crescimento, né? Porque nem até O o otimismo crescimento, exacerbado não É concordo. isso. A autoconfiança exacerbada não é positiva. Nada é exacerbado, porque a gente perde a visão do outro lado. Agora, com relação a esse, você falou exacerbado, eu tô com uma pergunta aqui para fazer. Tem um sentimento desses todos, eu sei que talvez seja mais óbvio que seja alegria, mas tem um desses todos que seria o mais importante, que ele se sobrepõe a todos os outros do filme? Não, eu diria que tem um que é mais gostoso. Não que seja mais importante. Sentir alegria é muito bom, né? Eu, pelo menos, amo sentir alegria. Agora, a importância dos outros sentimentos. Claro que a alegria, obviamente, parece ser o melhor. Mas em algum momento do filme, aí eu não sei o que vocês acham, até uma troca aqui, eu senti que a alegria também acaba sendo... Quando ela ficou muito desesperada para resolver o problema da Riley, foi um pouco... Eu associei muito com a positividade tóxica, porque ela passou da medida. Uhum. Então, ela deixou de enxergar o cenário, os outros sentimentos, só com o intuito de resolver as coisas. Então ela se perdeu um pouco no meio do caminho no segundo filme. Em algum momento ali, então não sei. Mas tem um ponto aí. Eu vi um pouco disso. Ela fez isso, aí ela queria devolver o eu sou boa o suficiente, colocar lá. Isso. E quando ela colocou, ela viu que não era mais Que não era aquilo. Não mais. era. Tinha mudado. Ela tirou. Foi. E aí foi quando eles todos se juntaram. Até me arrepio. É lindo. Porque foi a melhor parte do filme. Foi quando ela Verdade. entende. Que não é um só que vem. não é um Não é só o que é bom. E também que a Riley tinha mudado já. que ela tinha ela já passado. tinha conhecido outros sentimentos e que ela não ia poder mais imperar todo o tempo. Não dá para um adulto Seu ser tempo inteiro alegre. Não dá. né? É disfuncional. Não sei, eu não tenho formação nisso, mas Então, eu acho... totalmente relacionado com essa... Não que seja uma positividade tóxica, mas ela passou da medida e quando ela entregou achando que ela era a solução, como você bem colocou, as coisas já tinham mudado, Mas E viu que era uma equipe toda, né? É. Ou seja, todos os sentimentos. Todos os sentimentos. Para o ser humano, todos os sentimentos são importantes, igualmente. E ali eu acho que Uns nessa mais, cena- outros menos, Nessa né? cena, não só nessa cena, né? Mas um pouquinho antes, aparece também as ilhas que vão se quebrando um pouquinho. Sim, muito legal, bem verdade. Naquela cena em que a honestidade cai, Oh. isso não significa. E aí eu acho muito lindo esse filme, porque ele vai tirando essa ideia de Me tudo lembra ou essa nada. parte. Qual foi essa parte? Ou você é bom ou você é mal. Quando né? ela Dualidade. Deixa de ser binário, né? Quando ela mente. A A ilha da honestidade fica lembrei. frágil. É, Só que quem nunca mentiu? Isso O não negócio significa que de você gostar se de uma torna- banda ou de não gostar de uma banda, ela mente, Isso não né? significa que ela deixou de ser uma pessoa, né, com a verdade. Ali, ela não se tornou uma pessoa mentirosa. Mas a honestidade, ela vai ficando mais frágil. A gente vai ter que parar pra pensar e falar, ok, eu minto ou não minto? Eu falo ou não falo? ela Que eu teve tenho que dúvida falar aquela o que eu hora. preciso, que vai cair bem. E ali uma coisa que foi bem importante também, que muitas vezes a gente faz para agradar o outro, né? Ela mentiu sobre a música preferida, A banda. a banda queria preferida, pertencer, por quê? né? Porque ela queria pertencer a um mundo que ela ainda não estava, que era uma equipe nova, que ela não estava. E ela era fã, ela admirava. E aí ela queria saber o que o outro sentia para ela pertencer. E muitas vezes a gente quer inibir os nossos valores pelo valor do outro, mas por quê? E aí a maturidade que entra, né, Bela? Novamente, É. a maturidade. A gente vai entendendo quem a gente é, ficando seguro com a nossa personalidade. Falando, ok, o meu é diferente. Você gosta dessa banda, eu gosto dessa outra. E tá tudo bem. É, tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Cada um senti- tem a sua preferência, verdade. Essa parte pegou. Um sentimento que eu vi, uma emoção que eu vi que é muito diferente. Todas, né? Mas essa, quando me chamou a atenção, você é criança e você cresce, você fica maduro, é a vergonha. A vergonha me chamou super atenção. Ele entrou ali, brincou, era engraçado e tal, mas você morre de vergonha de qualquer besteira quando você é criança. E aí, quando você cresce, você fica maduro, você precisa enfrentar a vida, você precisa ter coragem, porque a vergonha, você tem que perder um pouco a vergonha para ter mais coragem, né? Só que eu vejo isso muito, às vezes eu falo, não vou fazer, ridículo, que mico. Eu ainda faço isso, mas muito menos, entendeu? E a vergonha é algo que a gente vai perdendo quando a gente vai se aceitando e se gostando e tem a autoconfiança. Tem uma Quando questão vai se de expondo, né? quando vai se expondo. Porque aí você se Por expõe... isso os adolescentes se vestem todos iguais, tu já viste? Sim. existe Todos uma da tribo. mesma tribo. Porque Pois não é. quer chamar atenção, porque não quer sentir vergonha. Pois é. Você quer estar ali no padrão, né? Pra não se diferenciar.
E aí a vergonha você vai perdendo ela e aí você vai mostrando cada vez mais quem você é de fato, né? Eu acho que a vergonha tem o seu lugar, logicamente que a gente não vai sair fazendo loucura, mas a vergonha também atrapalha muito a coragem, eu acho também que é um ponto. E a falta, quando você vai perdendo a vergonha, você ganha muita autoconfiança. Então foi algo que eu trago inclusive para as carreiras, né? Para liderança, etc. Não dá pra gente ter vergonha. Às vezes a gente fica, não vou falar isso aqui na presença, não vou falar, acho melhor deixar pra depois. Você perde uma oportunidade, não cabe mais, né? Sim. Você sabendo que aquilo pode fazer a diferença. O máximo que pode acontecer é você errar. E se você errar, você conserta, né, no próximo. Acho que tem muito disso também. Aí você fica sentindo aquela vergonha se martirizando, né? Muito, Por se que que eu fiz isso, culpando. né? Ai, não devia ter falado. Nossa, quantas vezes eu já Aí senti fica isso. nesse... E aí Adulta. aparece a tristeza junto com a vergonha. Não, e ainda tem um outro sentimento junto que é o medo. Porque o medo, você fica com medo, que é uma mistura, o medo Falo, e vergonha. não às falo, vezes você falo, sabe não falo. Exatamente. Falo, não falo. Porque o medo, quando você... No filme, você percebe que o medo é muito importante até para a segurança. Pra ela desenvolver uma segurança. Né? Se ela não tivesse medo, ela ia cometer um monte de loucura, se jogar dos lugares e tal, assim. Então, o medo vai formando toda a segurança da criança, no meu entendimento. E quando a gente é adulto, o medo excessivo paralisa a gente, né? Só que depois que você ultrapassa a barreira do medo, gente, é maravilhoso, né? É demais. É demais. Assim, O outro lado é muito bom, né? eu já vivi muitos medos, acho que eu posso contar o meu quando eu aprendi a nadar, né? Com 40 anos e eu... Com 40 anos. Com 40 anos, e eu tinha muito medo de piscina e mar, muito, muito. E eu não esqueço a primeira vez que eu fui nadar no mar, que eu olhava aquilo e falava assim, eu vou afundar, mas eu preciso fazer isso, porque senão como que eu vou praticar o triatlo? Eu só pensava nisso, me cobrava muito, mas o medo era tão grande que me bloqueava. Gente, quando eu passei a primeira vez, aí Que delícia que é nadar no eu mar. falei, meu Deus, sabe você sair do mar assim realizada, é um sentimento tão alegre, né? É uma felicidade tão grande. É um flow. Eu tô dando um exemplo, né? Mas muitas pessoas aqui, imagina, que tá assistindo a gente agora, pode fazer essa análise, né? E esse exercício. E esse Enfrentar o seu exercício, medo, né? enfrentar o medo. E eu trago até para nossa carreira. Quantas de nós aqui já não vivemos isso, né? De ir para uma apresentação e assim, não vou falar, meu Deus, eu mesma já tive muitas na minha vida, de ter até tremedeira de que assim, eu não vou conseguir. Aí ia lá, apresentava E tinha elogio. e tinha elogio e falei, Ou talvez da primeira vez não tenha sido Por que tão que eu bom. sofri, né? né? É uma mistura, eu acho. Medo com ansiedade, aí sei lá. mistura ansiedade junto, né? É Porque isso. você cria situações de que vai ser ruim e o negócio nem aconteceu. E você se preparou para aquilo, então por que você tá sofrendo? Então é muito louco, né? Não mas eu acho também que tem a parte, assim, da gente... Eu acho que faz parte, às vezes, a gente sentir um pouco de medo. Sim. Sim. Porque aí a gente se Concordo. prepara mais. E isso aí. O medo vira Né? coragem. E a gente se prepara mais. Eu acho que é importante também a gente dizer assim, quanto que eu preciso me preparar para essa situação. Porque também, se tu fores muito destemido, tu vai de qualquer jeito. Exato. Só que Aí você só não aí pode você- tomar conta. O medo Só não pode tomar exato. conta. É o uma equilíbrio. dose de medo É faz também uma diferença, né? Você tem que se preparar. Não dá pra você ir de qualquer jeito. Mais uma vez falando, né, o quanto que as emoções elas estão conectadas. Porque quando eu sinto ansiedade, eu começo com medo. Então, eu tenho essa apresentação, eu tô com medo do julgamento, eu tô com medo do que podem pensar de mim, eu tô com medo. E aí a ansiedade, ela vai pra esse pensamento lá na frente, catastrófico, vai ser péssima a minha apresentação. Mas vocês percebem que as Estão emoções, elas relacionadas. estão relacionadas. E aí eu vou preferir não falar nada. Quer saber? Vai no meu lugar, eu acho que você apresenta melhor do que eu. Aí aparece a tristeza. Aí eu fico triste. E fico com vergonha de mim mesma, porque era pra eu... Tá tudo muito conectado, isso tudo no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma situação, na mesma semana. Não é à toa que Pura assim, verdade. uma das principais isso. características da liderança, de um executivo, de um profissional da atualidade, por mais que esteja batido, é a inteligência emocional. Não, Sim. é o equilíbrio das emoções. A gente sabe que se uma pessoa, ou ela é muito estressada, ou ela é muito ansiosa, né? Se ela tem um exagero de um sentimento, ou ela tem muita raiva e está sempre fazendo grosseria, ou ela exagera na alegria, até não sei. Ou então ela está sempre desanimada.
aquilo ali vai virar um estereótipo da pessoa e ela vai ser criticada de alguma forma, né? Ah, não sabe se controlar, a pessoa tá sempre ali fazendo grosseria, ou então, nossa, que desânimo, não sabe se colocar, tá com medo, nunca fala, não se posiciona. Isso é muito importante. Então, a inteligência emocional ter esse equilíbrio, que é ter o medo na dose certa, ter a tristeza na dose certa. A ansiedade também. A ansiedade e a própria alegria também para comemorar, né? E para se motivar, porque a alegria eu acho que também no próprio filme a gente via que ela empurra a gente pra frente, ela impulsiona, né? Ela encoraja, né? Ela Você vê que encoraja. ela não desiste ali, ela não, fica ali. até o fim. Vou chegar, vou pegar de novo, né? A formação dos sentimentos ali da cabecinha da Riley, vou levar de volta, daquele jeitinho. E ela vai ali sem desistir. Ela é encorajada ali no objetivo. Até ela ver, não é mais assim. E a gente tem um papel como líder muito importante, porque muitas vezes a gente não encoraja as pessoas a ter ansiedade, sim, mas ter o equilíbrio, a se expor. Muitos líderes ainda preferem não ouvir, porque o ouvir vai dar trabalho. E aí prefere fingir que está tudo bem e as pessoas não se transformam. Acho que o grande desafio da liderança é isso. Como é que eu trago a minha equipe para que eles se desenvolvam, para que eles se percam medo, para que eles se encorajem e também dou apoio no momento que eles estiverem ansiosos e com medo, né? Para que passe dessa fase e se transformem como profissionais. Sim. Porque eu acho que qualquer passo que a gente queira dar vai gerar medo, né? Vai dar medo na gente. Qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer coisa que a gente nunca fez, que a gente vai fazer pela primeira vez, vai gerar um medo na gente. E o próprio Legal Flow tá me ensinando muito com relação a isso. Qualquer coisa, o sucesso, a alegria, a conquista, ela tá depois de você conseguir vencer isso. Tô falando do medo, mas pode ser vencer a ansiedade. Pode ser vencer a tristeza, vencer a raiva. Então eu acho que é muito importante, como a gente falou lá no início, a Bela falou de se permitir e de ter a percepção do que está te incomodando e do que está te prendendo e do que está te impedindo de evoluir como pessoa e de evoluir numa carreira, de evoluir. E muitas vezes a gente é meio negacionista, né? A gente não quer ver, ou a gente acha, não preciso. O que a gente escuta a gente dizer, não preciso de terapia. Não preciso de terapia. Talvez essa pessoa que diz que não precisa é a que mais precisa de terapia. Porque como assim não precisa de terapia? É tanta defesa psicológica ali, né? E é engraçado, né? Porque quando a gente é líder também, acho que isso é legal falar com o pessoal, a gente não enxerga muita coisa do que a gente faz ali, né? Quando a gente... O efeito, O efeito. Eu não esqueço que eu fui fazer uma sessão com um mentor, né? E que eu fui conhecê-lo, um primeiro bate-papo, meia dúzia de palavras que eu falei, ele falou assim para mim: você é aquela líder que resolve tudo, faz tudo, bate meta, traz, mas ninguém enxerga você em outra posição, porque aqui você tá, você resolve toda a vida de todo mundo. Né? Uma pessoa acelerada, ansiosa, bate meta, aquela coisa. E eu olhei para mim e falei: gente, eu sou exatamente isso. Olha que coisa. Juro, eu tenho que mudar. E aí, qual seria a antes função? dele te dizer isso, tu não tinha... Pois é, eu falei, mas eu precisava disso para ouvir isso, né? Então, Alguém precisou te falar isso, alguém né? precisou me falar uma coisa que... Mas também tu estava predisposta a ouvir, né? isso. Porque muitas vezes a gente fala e a pessoa nem sabe, ouve. eu fiquei pensando, quantas vezes eu não falhei como líder. Eu tenho certeza, eu sei de todas as vezes que eu falhei, hoje eu faço muito esse exercício de ser assim, ansiosa, acelerada, né? Então isso realmente é um exercício que eu acho que todo mundo que é líder ou que quer ser líder tem que fazer, exercitar, né? Que vai construindo, né? Qual a função do tédio aí? Qual teria Nossa, sido a gente. importância do tédio? Eu não consegui enxergar isso ali, o tédio, porque ele estava ali
entediado com tudo aquilo. Ele nem estava ali. Nem estava. Tudo aquilo. Não dava Tudo espaço. aquilo Era acontecendo. nostalgia tentando entrar no Entrar. Não tem lugar pra ti aqui. Tudo ainda. aquilo acontecendo, ele lá parado. Eu falei, gente, o que ele tá fazendo Porque aí? o tédio, ele é chato, mas ele tem a sua importância. Porque nessa hora desse excesso de energia, de querer fazer tudo, de fazer tudo por todo mundo, talvez seja... Dá um espacinho. Para um pouquinho. Liga um pouco menos pros outros, pras Para um metas. pouco. Diminui. Se acabou de bater a meta, relaxa um pouco. Fica aqui no sofá. Relaxa. É isso mesmo. A gente nunca relaxa. Fica com ócio. A gente tem até vergonha do ócio. Eu não consigo não ter o que fazer. Quando eu não tenho o que fazer, eu falo com as meninas, né? Eu falo, gente, tem alguma coisa errada. Não, vou ler um livro. Aí eu vou pegar aqui, eu vou fazer um post. Não consigo. Quer dizer, eu fico, eu paro, eu adoro um dorama, todo mundo sabe, eu vou assistir, mas eu tô me culpando. Eu falo pra Lívia, eu já falei com vocês, eu me culpo bastante do ócio. É um absurdo isso, que né? absurdo. É tão Eu sei que tá errado. engraçado a maturidade nisso, né? Porque assim, eu sempre fui assim, uma coisa, eu não paro. Normalmente eu não paro. E aí, há um tempo atrás, minha mãe chegou lá em casa e falou assim, você tá bagunceira, hein? Porque a pia estava ali com o prato, tipo, do almoço, eu não tinha lavado. E aí eu falei assim, mas por quê? Porque o prato tá ali, não me incomoda mais. Porque em algum momento eu preciso, tipo, sentar, almocei, e eu tô ali conversando na mesa, tendo o prazer do momento. E não tendo que, acabei de comer, vou levantar, vou ter que tirar... Quando eu tenho visita, a gente faz isso. Mas imagina a gente em casa... no dia a dia, se obrigar a ter que levantar correndo para tirar a mesa porque tem que a mesa tá limpa. Sabe, assim, coisas que eu não me permitia no passado. Às vezes outro dia meu marido estranhou, vai fazer o que amanhã? Eu falei, nada, vou ficar aqui. Aberta a julgamentos. Né? Porque era tão óbvio que eu sempre tinha alguma coisa para fazer para ele que ele assusta quando eu não saí. Não, mãe, não marquei nada. Tá tudo tranquilo. Realmente isso é uma coisa que eu tenho que melhorar em mim. Aqui A hora que meu marido assistir isso aqui, ele vai pensar, ela precisa ser um pouquinho a Lívia, porque eu realmente não achei esse equilíbrio de ficar sem fazer alguma coisa. O teu marido, ele é mais calmo. Super. Mas eu acho que é importante. Super calma. Acho que o Fred me eu tava trouxe falando disso um pouco Eu pra ia Bela, perguntar né? É ele que traz um pouco do equilíbrio em mim, porque ele é uma pessoa calma, equilibrado. O equilíbrio pode ser, de sentimentos pode estar entre duas pessoas. Sejam amigos, seja um relacionamento. Um vai ter mais alguma coisa do que o outro. Eu acho que um completando o outro de alguma forma e apoiando o outro, né? Eu e meu marido temos velocidades diferentes. E a Lívia, quando me conheceu, disse, eu não consigo imaginar como é que é isso. As nossas velocidades são muito diferentes. Hoje em dia estão mais similares, um pouco. Que é o que Porque faz eu o acelerei um pouco mais. Mas isso é bom, sempre não é? foi muito diferente. E é bom ter esse Ele equilíbrio. dizia assim, amor, tem que trocar aquela tomada. Eu dizia, tá bom. É no meu tempo que eu vou trocar a tomada. Não é no tempo dele que eu vou trocar a tomada. Ele ficava louco. Mas eu já te falei que tinha que trocar a tomada. Lá em casa é ao contrário. Meu marido fala assim, você pode lavar prato? Ele fala assim, no meu tempo eu lavo. Se você quiser agora, você lava. E aí isso foi me fazendo ter esse exercício de tipo, por que tem que ser agora? Sabe? E aí você vai se complementando um pouco. Que é exatamente essa diferença. A Paula quase enlouqueceu, porque ela falou, cara, em casa eu tenho ele, aqui eu tenho você, eu vou enlouquecer. Tema para o próximo podcast. Aposto se atrai. É isso. Agora tem eu só ia complementar que a gente falou dessa parte do equilíbrio, né? Do relacionamento nosso, mas isso a gente também leva para nossa carreira na empresa, né? Pode olhar as nossas equipes, sempre tem o que equilibra com a gente, né? Na minha equipe é um equilíbrio. Cada um tem uma característica, e a gente se complementa. É legal levar isso também para vida corporativa, porque é isso, né? É o que acontece com a gente no dia a dia, né? Não, e assim como a Riley é uma pessoa, é uma cabeça, uma máquina ali, quando a gente tem equipe, cada um é de um jeito. E não adianta você, sei lá, como líder, implementar um padrão ali na hora de você fazer gestão. Então, de verdade, às vezes eu acho que o líder deveria fazer psicologia em algum momento, deveria ter um curso, etc. Porque a gente, às vezes, acaba indo muito além de uma liderança de tarefas e atividades, você está entregando ou não está entregando. Se você não... Para você puxar o melhor do outro,
você tem que conhecer aquele outro mais profundamente. Aí tem a escuta que você falou, ativa, de ouvir. Você tem muito isso, né? Com seu time. E aí você vai entendendo como aquela pessoa funciona para que você desenvolva ela. Eu não posso fazer com você a mesma coisa que eu faria com a Paula se ela fosse da minha equipe. São pessoas diferentes, né? Então, de certa forma, tem uma questão aí psicológica, terapêutica, né? Eu sinto muito isso. Eu vejo que tem muitos líderes que não têm isso. Eu vejo que eu, como líder, às vezes... vou um pouco além, sofro porque a gente acaba absorvendo muita coisa, então tem todo um equilíbrio, é quase uma terapia diária, gente, é assim que eu penso, né? Acho que esse filme também, ele ajuda, pelo menos pra mim, essa imagem, né, de ter um centro de comando. Essa pessoa tá muito no comando da raiva, agora não adianta falar alguma coisa. Agora tá pura alegria, eu gosto de ficar pensando assim, de ficar tentando observar. Acho que esse filme, ele traz essa parte um lúdica. exercício. Gostei disso, Bela. Também. Ela criou, vamos criar essa metodologia quando a gente vai falando com as pessoas. E até entre nós, hoje, ela está tomada pela ansiedade. Deixa eu ficar Deixa eu ouvir mais. Deixa eu ficar quieta, né? Eu acho que é importante, ótimo. Gostei disso. Esse exercício entre nós 4 também tem sido uma troca nesse sentido, né? Porque a gente tem aprendido, cada uma, a segurar mais o seu impulso, ou talvez a sua característica principal, porque senão dá embate, né? E somos 4, então 4 mulheres com pensamentos fortes, com crenças, com valores. Óbvio que os valores, eles são mais similares, porque senão a gente não estava junto. E o propósito é o mesmo, né? Que a gente tem, isso é muito importante. E aí a gente tem essa coisa do segurar um pouco. Não, hoje eu vou segurar, porque senão vai dar embate. E aí depois a gente volta e fala do assunto. Sim. Mas fazendo uma provocação aqui, que eu tô percebendo que hoje nessa conversa, e assim como no filme, e assim como nos comentários que vieram depois nas redes sociais e no movimento ali pós-filme, ninguém quer falar da inveja, né? Ninguém quer se assumir. Ninguém quer se fala assumir de inveja. Gostei. Eu nem lembro quem era a inveja no filme. Não, eu acho que a inveja foi muito, não mal trabalhada, mas ela não teve um foco que ela na idade da Riley deveria ter, na vida toda, né? Verdade. A cena que aparece ali é no cabelinho, né, da menina. Isso. Nitidamente tá com inveja ali daquele cabelo vermelho. Verdade. E ela faz igual, inclusive. Ela faz igual, então tem ali uma inveja, mas eu achei muito curioso, porque depois do filme, todo mundo falava, eu sou ansioso, eu sou alegre. É verdade. Principalmente Mas ansioso ninguém e diz eu alegre. sou invejoso. Ninguém fala, eu sou invejoso. É que o invejoso é muito mal visto na sociedade, a palavra inveja, né? Parece que é uma coisa ruim. Por exemplo, se eu tenho inveja de você, é como se eu estivesse desejando, assim, eu quero ter o que você tem, e que eu posso estar meio que jogando energia negativa, sei lá, eu quero aquilo que você tem, eu Às posso... vezes não fala aquela inveja boa? Ai, mas posso falar, eu morro de inveja de vocês. Inveja em boa. 13º, gente, vocês der 13º, 14º. É que tem ele Só o terceiro, calma, diminui a tua Bônus. inveja, que é só desse É que tem uns, não é que é os tipos de inveja. Bônus, trimestral, semestral, você das contas, eu falo, gente, ela que é delícia. profissional liberal, não tem nada disso. Férias. Profissional liberal. Férias, verdade. Morro de inveja. Verdade. Liberdade com filhos adultos ou sem filhos, que liberdade. Morro de inveja. Poder jantar é verdade. sem ter que organizar a vida. Mas sabe o que eu acho? Te ouvindo falar dessa inveja que tu estás falando, que é uma inveja, que essa é uma inveja natural. Natural. Assim. Acho que todas nós sentimos. Eu não quero tirar o todo. bônus de vocês, tá? Só pra Não, deixar pois claro. Eu acho que passa muito. A inveja, ela pode ser confundida com a admiração. Pode. Porque, cara, às vezes eu admiro tanto uma pessoa que eu digo, puta, eu quero chegar onde ela tá. Eu quero ter o que ela tem. Aquela pessoa é minha referência. Porque não é só admiração. Quando você coloca eu quero ter o que ela tem, é inveja. A admiração seria que legal. É porque Que legal. Vocês Sim. ganham 13º, que legal. Mas não é só que legal. Isso é uma Eu queria admiração. ter. Eu queria ter. É uma Eu inveja. queria ter 13º. Mas tu não deseja mal pra quem tem. Não. Mas a aí, inveja não tem isso. aí já entra no lugar do caráter. É que pra mim, o meu entendimento da inveja é esse. De inveja é esse. Exatamente. É você querer o que o outro tem e não querer que ele tenha. Pra mim, a inveja é isso. E outra, se você tem inveja que a pessoa, por exemplo, tá fazendo um negócio muito bacana que você não tá fazendo, e de repente você começa a encontrar defeitos, a criticar, tentar que a pessoa seja mal vista. Então eu associo a inveja com algo ruim nesse sentido também. Sim. Entendeu? Que aí você acaba inconscientemente ou até conscientemente desejando mal para outra pessoa. Querer Não é destruir a imagem. né? É querer destruir a imagem, já que você não consegue atingir aquilo. Eu vejo muito isso. Então, eu não sei, mas eu acho que
não posso estar errado, mas na sociedade o entendimento de inveja, por isso que ninguém quer se dizer o invejoso, é mais esse do que essa inveja, que é o que a gente acaba admirando o outro, usando o outro como referência, mas eu não diria que seria uma inveja, mas pode ser uma inveja, como você falou, natural. Natural. Na verdade é o que ela falou, eu acho que é o que eu quero ter, independente do que eu vou fazer, que aí vai com caráter, né? Se eu quero então tem a ver ter, com caráter. eu vou fazer, talvez até fazer uma mentoria com a pessoa, entender como ela chegou ali e tal. Se eu faço algo para destruir a imagem, já é caráter. Eu acho. Eu acho. Exato. Eu acho que querer o E que é o o que a outro... própria Bela falou aqui, já passa pro caráter. Nós estamos ressignificando a inveja. Não, eu gosto muito de falar sobre inveja. Então fale, Em pra terapia, gente mudar, né, Bela? em terapia eu gosto muito de falar. Principalmente eu atendo muito puérperas, atendo muito tentantes. Tá. Uma mulher que está tentando engravidar, vendo uma adolescente engravidar, isso dói. Vendo todas as amigas engravidando, isso dói. Muitas vezes elas chegam em terapia e falam: Isabela, eu não quero mais ser com as minhas amigas. Eu não quero, mas eu não sei porquê. E aí, quando normalmente eu que tenho que verbalizar, porque é tão difícil falar da inveja. Eu falo: você tá sentindo inveja. Eu? Inveja? Não, não é bem isso. E aí a gente vai conversando em terapia e fala: é exatamente isso, Isabela, eu tô com muita inveja. Eu tô com inveja porque eu queria estar grávida. Isso é muito comum em casais que estão tentando fertilização, em casais que estão tentando há muito tempo. Então a inveja, ela liberta quando isso pode sair em alto e bom som. Da inveja, né, eu pensando aqui no meu momento de vida ali com criança pequena, dá inveja quando você vê ali um casal se divertindo. Dá inveja. Saindo à noite você não consegue, porque você tem uma criança, não dá pra sair qualquer hora. Isso dá inveja, e é gostoso poder falar também. Eu queria, mas eu não posso. Daqui a pouco eu vou poder. Nesse momento eu tô sentindo inveja. Dá muita inveja de quem tá começando uma carreira e o colega ali consegue muito rápido crescer. E você tá ali trabalhando, fazendo pós-graduação, estudando, né, abdicando de um monte de coisa. E você vê outras pessoas crescendo. Dá inveja. Então poder falar isso, acho extremamente libertador. Agora, Bela, a gente consegue usar a inveja que a gente pode sentir, colocando esses exemplos que você colocou, para transformar em algo positivo? A inveja, com certeza. Eu sempre falo naquele lanterninha, sabe, de cinema, que hoje em dia já nem tem, mas que ele te mostra o caminho. Você tem que andar por aqui. Se eu sinto inveja de 13º, talvez eu preciso me organizar financeiramente para eu fazer o meu 13º como autônoma. Se eu não entrar em contato com isso, falando que me falta um 13º, talvez eu nunca me organize. Sempre seja aquela falta ali. Cheguei em dezembro, minha vida ali financeira vai ficar no caos. Talvez eu precise, pensando ali nas tentantes, preciso tentar mais, eu preciso me acalmar um pouco, eu preciso conversar com outro profissional, preciso chegar no meu obstetra, no meu ginecologista e falar dessa minha questão. Pensar numa outra alternativa, Pensar no final das hipóteses, numa adoção, outras alternativas no Ou né? pensar na vida sem filhos. Ou na vida sem filhos. Eu gostei do que ela disse que seria uma lanterna. Acende a luz para aquilo que tá te faltando, né? Para aquilo que tu deves fazer para conseguir chegar naquilo que você não tem. No teu caso, tipo, o 13º, no caso de outras pessoas, outras coisas. Exatamente. É uma terapia. A inveja, ela... Se você falou para alguém, você percebeu numa sessão que a sua paciente, a sua cliente está com inveja, isso pode ser transformado em algo positivo, seja substituindo pensamentos ou com alternativas diferentes, etc. E a gente pode trabalhar isso, né? Porque naturalmente a gente vai desejar coisas do outro que a gente não tem, vai ser natural. E isso tem que ser realmente, eu tô pensando, é que eu tô muito reflexiva, porque você falou naturalizado, né? Porque pra mim eu via de uma forma muito negativa. Você percebe que a gente nem falou aqui. Ninguém falou. Ninguém falou em momento algum da inveja. Não, mas eu tinha guardado pra perguntar por conta do teu post. Eu achei tão interessante, porque quando você postou, falando sobre inveja lá na tua rede social, eu fui pro quando a gente foi assistir o filme, eu fiquei esperando, né? E ela não se desenvolvia realmente. Não. No Também Crônicas não era PC, muito vamos foco. falar, a rede social dela. Crônicas PC. Crônicas PC. Crônicas PC. PC. Ela não era o foco. Porque na ansiedade, naquele momento que a Hailey vivia, a ansiedade estava dominando nitidamente. Né? Então não dava nem espaço. Naquela metáfora ali que eu usei de uma festa em casa, ela ficou conversando só com a ansiedade. Os outros ali, os outros convidados da festa... Eram quase figurantes, nem eram figurantes, exatamente. E aí você traz a inveja pro mundo corporativo, trazendo pro mundo corporativo, acaba que pode ser muito nociva, porque as pessoas ali estão muito preocupadas em crescer, a ambição também é positiva, não é negativa, mas assim, tudo depende de como você
do caráter. Eu acho que é isso que você falou, como você vai conduzir. A inveja também, como você conduz, que o meio corporativo não é para todos, não é fácil. Não é pra todos. Não é para todos. A gente tem que ter um estômago ali muitas vezes. Você tá ali, a pessoa sorrindo para você e por trás tá te apunhalando pelas costas. Infelizmente é isso. E falando, assim, um pouco de carreira também, uma outra coisa que eu queria trazer aqui é o tema da nostalgia. Porque muitas vezes a gente se apega a coisas que aconteceram com a gente na carreira no passado, ou você é desligado, ou você perde o emprego e ali você fica sofrendo por aquela empresa, ou aconteceu uma coisa ruim, aquilo. Se você fica numa nostalgia só olhando para aquilo também, não é só a questão da vida pessoal. Na carreira também, isso te impede de seguir em frente, né? De seguir olhar em frente. novas oportunidades. Isso, porque você tá ali se apegando. Eu vejo muita gente que já saiu das empresas, da empresa que a gente trabalha, por exemplo, e de outras empresas também, que ficam ali, tipo, presas, viúvas, que não conseguem se desligar daquilo, entendeu? Então a nostalgia também é um sentimento que, como todos, tem que ser dosado, né? Sim. Tem o lado bom. Nessa parte que você tá falando ali, é a importância do luto. De fazer o luto legal. daquilo que já foi. Porque o luto, ele não é só de quem morreu, é de tudo aquilo que não vai mais acontecer. Que Você passou, pode... Passou! É. Passou. E a gente tem que fazer luto de tantas coisas. Do corpo infantil pro corpo de adolescente, por mais que você ganhe ali formas, você nunca mais vai ter aquele corpinho que ninguém mais olha, que não chama mais atenção, que cabe em qualquer roupa, que você pode tirar a roupa se tiver calor. Você tem que fazer um luto daquilo. Você tem que fazer o luto dos brinquedos que não vão mais existir pra você começar a sair nas festinhas. Você tem que fazer luto de uma amizade que não faz mais sentido, de um trabalho que você saiu, de um relacionamento que acabou, porque não vai mais existir. Então, nesse sentido, né? Deixa pra trás aquilo que tá no passado, vive o presente, deixa o futuro ali, que ainda vai chegar, não tá na hora dele ainda. Não sei se você no momento lembra certo. Sensacional. que a gente, quando a gente eu mudei, eu tive que crescer com a dor. Eu sempre falo isso. A gente mudou de gestor uma época e a gente tinha muito apego. Era um grande amigo nosso que queria desenvolver a gente, nos ajudava muito. E a gente teve que se adaptar à nova realidade, que não foi fácil. E eu lembro que eu vivi um luto de uns 3 meses. Eu chorava muito com a saída dele, porque a gente estava muito acostumada. Acabou virando uma família, não sei explicar, né? E aí foi uma coisa tão traumática para mim que eu passei, aí eu tive que me blindar e evoluir, porque isso ia acontecer. Hoje eu tô aqui, amanhã eu já não estou. Isso tem que acontecer. Eu tento falar isso até pro meu time. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui. Você não pode se apegar a uma pessoa e nem, inclusive, a gente às vezes está tão apegado a alguém que tem, de repente, um grande poder, sei lá, como executivo, e aí você tá ali. Dependendo dele, começa até a tratar as outras pessoas mal, porque você tem aquela relação com aquela pessoa, amanhã esse executivo sai e tudo muda. E aí eu não... Por que eu falei isso? Dos lutos. Dos lutos, enfim. Porque foi um luto muito grande e me ensinou a não sentir mais isso quando outras pessoas muito queridas que foram meus gestores também deixaram de ser meus gestores. Eu já tinha... Porque é um ambiente que é cíclico, né? E a gente nada não tá é ali só com estável. amizade, né? Voltamos a falar do amadurecimento. Você já viveu aquilo. Totalmente. E eu A costumo gente não tem estabilidade. Não tem. Mas é importante sentir, né? Que é o que você falou, Bela. Eu tive agora, assim, eu mudei de área e eu tava de novo numa grande... a equipe tava tão bacana que a gente tava vivendo, assim... Uma equipe... Era gostoso, sabe? E muitas vezes foi difícil trabalhar por algumas dificuldades que eu passei, mas por eles eu ia com prazer. E aí a gente mudou. E quando mudou, a pessoa falou pra mim assim, o que você acha? Vamos mudar? O meu gestor, eu falei, se você quer, vamos. Porque eu tenho essa coragem de mudar. E eu acho que depois eu aprendo. Mas eu tive um luto. Eu tive, acho que uma semaninha ali que eu chorei. Eu acho que todo mundo gosta de mudar, né? Eu acho que mudar é bom, é maravilhoso. Evolui, faz a gente crescer. Mas, de novo, vem o medo junto. Eu gosto da diferença aqui, pegando um pouco da fala da Lívia, nessa ideia, assim, que a gente tá falando muito de personalidade. Nitidamente, nessa nossa conversa, são personalidades diferentes, né? O luto dela foi de 1 semana. O meu foi de 3 meses. O dela foi de 3 meses, isso que eu peguei na fala. Que é muito curioso e muito real. Dentro da psicologia, na faculdade, eu lembro quanto que as minhas amigas, eu sou do perfil Lívia, mas eu lembro quanto que as minhas amigas falavam assim, Isabela, você sofre por 1 semana.
É verdade, mas é tão intenso, aquela minha uma semana e outras amigas ali, né, na faculdade, sofrendo por amor e sofria por longos tempos, 6 meses sofrendo pela mesma pessoa. Ah, eu não me permito, não. Mas são lutos, cada uma no seu tempo. A tua uma semana é equivalente aos 3 meses dela. Cada uma no seu tempo e sendo necessário. Porque cada um tem um tempo para administrar uma situação. Desde que eu voltei para o meu trabalho, agora que eu voltei para a empresa, eu acho que eu já mudei de chefe umas 5 vezes. Uhum. Se eu fosse ficar de luto, eu tava de luto até agora. É verdade. Né? É. Então, assim, eu acho que a gente tem que botar, às vezes, racionalidade para funcionar, né? E dizer assim, é assim que funciona, é assim que é, vamos seguir adiante. Porque, de verdade, eu acho que eu já mudei de chefe umas 5 vezes. Eu já passei por isso em outra empresa e eu também assumi essa postura em mim, bem racional. Porque se eu fosse escolher viver no luto, ia ser muito luto, porque era de ano em ano. Mudava. Hoje nem tanto. Mas na outra empresa era assim, todo ano eu tava com um chefe novo. E eu falei, não vou mais sofrer por isso. Eu preciso aproveitar o que eu tô aprendendo de bom nisso aqui pra crescer pra mim, que eu né? posso tirar, né? O que eu posso Tanto tirar? de bom e de ruim, de lição ali, né? Naquela relação com todas as pessoas. Porque não é só o gestor, né? Muda a equipe o tempo inteiro, porque as pessoas querem crescer, então você vai perdendo, mas vai criando laços. Eu queria agora colocar assim, um outro ponto aqui, que são todos os sentimentos, né? Que eu acho que a gente falou bastante aqui, abordou bastante, né? Cada um deles, né? Todos muito importantes. Mas uma coisa que pegou muito pra mim no início do filme e depois foi pro final, foi quando a Alegria mostra lá no início do filme ela jogando, né? Embora, assim, todos os sentimentos da Rayleigh que era ruim, né? Que não fazia bem. Memórias, né? As memórias. Eu não sou boa, eu errei, enfim, eu falhei. E ela foi lá, jogando tudo fora. E eu fiquei observando... Jogando pra longe, né? Pra longe, assim, tipo, pra nunca mais voltar. E aí, depois, quando foi pro final, né? Volta tudo aquilo ali. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, mas trazendo para as nossas vidas, né? O quanto isso é importante. Eu lembro que eu até virei para a Michelle, né? E falei assim, gente, as nossas memórias ruins, elas são tão importantes. Então, eu fui voltando, inclusive, coisas que aconteceram comigo que me magoaram tanto, mas que fizeram eu dar um outro passo, né? Importante na minha vida, sabe? Na pessoal e na profissional. O que faz as memórias ficarem, sejam as boas, sejam as ruins, são as emoções. Quando não tem nenhuma emoção, a gente nem lembra. Uma situação que não teve nada, assim, não fiquei triste, não fiquei alegre, não fiquei com raiva, não fiquei com nada, nem lembro o que aconteceu. Não fiquei com inveja. Quem é que tava nesse lugar? O que eu tava usando? Não lembro. Mas no dia que eu fiquei com muita raiva, eu lembro. No dia que eu senti muita inveja, nossa, eu lembro cada detalhe do dia que eu mais tive inveja na minha vida. Então, a emoção é justamente aquilo que vai transformando as nossas memórias, que vão deixando ela guardadinha ali. Lembra que isso aqui vai ser importante lá na frente. Lembra que naquele dia que você teve raiva, quando você não teve maturidade para lidar com aquela situação, você precisa lembrar disso aqui para poder lidar em outras situações. Então, as memórias, elas são fundamentais. Mas tem memória que não tem a menor importância. Que não foi importante o suficiente. Não marcou. E a gente precisa de espaço. Então, naquela cena que ela joga, algumas coisas precisavam jogar para chegar em outras memórias. Porque os sentimentos vão sendo substituídos também com o tempo, né? Sim. Sim, e as memórias, quando ela estava falando das mudanças, eu fiquei aqui pensando que eu tive essa troca, né, várias de liderança. Aí eu fiquei pensando, enquanto ela falava, dizendo, nossa, eu acho que essa história da minha vida, né, que eu saí de Belém, vim para São Paulo, fui para Recife, fui para o Rio, me preparou para mudanças, né? Eu acho que tudo que eu vivi me permitiu que hoje eu seja mais racional e saiba lidar com a mudança de uma forma diferente. Talvez a Paula de 2010 iria sofrer horrores a cada troca de chefe. Né? É que nem no filme. Ela volta com aquela bola e já não era mais aquela pessoa. Tem que tirar a bola e fazer uma nova coisa acontecer. Porque já passou por muitas coisas ali que foram te ensinando, que foram te moldando. E que bom, né? Que moldaram e que não fica sofrendo a cada mudança.
Porque é o que você falou, imagina a cada mudança eu ficar, como a Michelle também comentou, 3 meses sofrendo. Talvez outra pessoa no meu lugar não tivesse a resiliência e fosse resistir a um chefe, a outro chefe, não soubesse se adaptar a eles, não soubesse lidar com a particularidade de cada um, porque não teve essa musculatura, esse preparo, né? Sim. A Paula de 2010 com certeza não teria. Eu iria dizer, putz, mas esse cara, putz, mas esse outro, mas putz, mas aquele, mas eu preferia aquele. Não, hoje eu olho de outra forma, de o que eu vou aprender com esse? O que esse tem para contribuir para o meu desenvolvimento? Qual é o papel dele para eu conseguir chegar onde eu quero? Então, mas isso tudo, se a gente jogar fora as memórias, se a gente abrir mão de coisas que construíram a gente e trouxeram a gente perde isso. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que, de tempos em tempos, avaliar aquilo que a gente é. Né? Eu tenho muito medo de me cegar. Eu tenho muito medo de dizer assim, não, eu já sei isso. Não, eu já estou pronta para aquilo. Não, esse meu jeito é o melhor que tem. Não, o que eu acredito é o que tem de melhor na vida. Né? Eu tenho muito medo disso. E eu me provoco muito. Mas por que não pode ser diferente? E de repente esse pensamento também não faz sentido, né? Porque também eu acho que, por outro lado, a gente ficar muito preso às nossas próprias crenças e só o que a gente vê e só o que a gente acredita, também não acho legal. Agora, quando você... pode falar. Naquele desespero, né, da alegria ali com aquela parte da personalidade que foi criada ali na infância, ali tá muito a essência, né? A nossa infância, ela mostra a nossa essência. A gente vai mudando um pouquinho ali naquela cena que eu falei, né, da ilha que cai da honestidade. É importante cair um pouquinho ali da honestidade, porque a gente vai ter que mentir em algumas situações. Infelizmente, né, se alguém senta do nosso lado, desesperado ali no avião e fala assim, o avião pode cair. Ele pode, né? Mas uma pessoa que tá muito desesperada, você não vai falar isso. Olha, a chance é de cair. Você não vai falar isso. Não, olha, ele pode cair, mas não precisa ficar com medo. A chance é mínima, você não precisa se preocupar. Fica tranquilo. Esse piloto é o melhor piloto que tem. Você nem conhece o piloto. Mas você vai tentar tranquilizar aquela pessoa. A vida madura, ela vai trazer um pouquinho de flexibilidade. Aí, você acha que eu engordei? Uma pessoa que tá super insegura? Você tá linda. Você não precisa falar tudo aquilo que você pensa. Você tem que ter empatia, você tem que ter esse olhar. Dosar. Você tem que dosar. Então, quanto mais a gente vai crescendo, amadurecendo, você vai entendendo ali o que eu posso falar, o que não pode, o que cabe, o que pra essa pessoa não vai ser fundamental. Mas voltando a falar da essência, a gente tem uma essência. E essa essência, esse era o desespero da alegria. Eu preciso mostrar pra ela quem ela realmente é. Só que esse realmente não é mais totalmente ela. Mas é uma parte fundamental dela. Então, peguei e entreguei. A gente vai pegar essa outra bolinha aqui e vamos transformar numa nova. Mas aqui um exercício, né, para quem tem filho, que eu acho que é muito importante, é lembrar da essência. Né, com as minhas pequeninas, eu coloquei no primeiro aninho de vida delas. Esse aqui é um exercício que eu fiz, mas que eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais, que é... O que você vê? No primeiro ano, você já consegue ver características que são diferentes da coleguinha, que são diferentes da filha, da prima. Tem características que são só tuas. A forma de sorrir, um humor, uma irritação. Então, é legal você lembrar um pouquinho de quem você é. Você lembrar as pessoas que você conhece pequenininhas. Falar, você era assim. Você era tão engraçada. De repente, eu não te vejo mais contando piada. O que aconteceu? Isso é muito louco. Que o maior talento que a pessoa tem é o que torna ela única. Só que pra gente descobrir isso, porque é muito parecido, fulano, ciclano, não, mas pra gente descobrir isso, às vezes o papel de uma mãe ou de alguém perto ali pra poder escutar e entender faz toda a diferença. Bem interessante que você falou, porque nem todo mundo tem essa... É verdade. Bem legal. Isso que tu falaste também é interessante, falaste de filho, tu estás com as tuas pequenas ainda, tu anotaste ali um aninho, tu estás vendo elas ali. Ano a ano eu escrevo, porque vai mudando. Aí, eu não fiz isso, eu não sou psicóloga, não tinha essa sabedoria, não fiz isso com relação aos meus filhos, mas eu, obviamente, observei e conhecia cada um deles. E quando entraram na adolescência e foram se afastando daquela essência e ficando, né, porque o adolescente ele vai ficando esquisito. Eu dizia, meu Deus, aí eu dizia pro meu filho, mas cadê meu filho? Cadê meu menino? Mãe, eu tô crescendo. Não, mas cadê o meu filho? Cadê? Cadê o meu menino? Mãe, não sou mais o teu menino. Você só ama o seu menino? Ele chegou a me perguntar isso algumas vezes. Então, assim, eles... Que é aquela outra bola ali. Outra bola. A adolescência que já foi se... Aí tu sentes falta de algumas coisas de que ele tinha, porque eles vão mudando.
né? Eles vão Criando personalidade. criando É. uma personalidade. É. Meu filho, ele sempre foi muito sensível, muito sentimental, e ele foi endurecendo. É esquisito ver isso, mas não endurecendo no sentido de ficar grosso, mas querendo ser forte, talvez. Mas a mãe que ele teve sempre forte, de nunca ficar triste. Talvez seja um exemplo que ele esteja seguindo, né? Uma bela intervenção Ele tem psicológica aqui. É uma bela provocação e intervenção psicológica. E aí, hoje mesmo, eu disse pra ele: poxa, meu filho, você era tão sentimental, você me abraçava tanto. Ele, mãe. Aí ele só faz assim, mãe. Ele mede 1,80 mais ou menos, ele é grande, né? Ele é, mas não chega a Não, quem 1,80. um menino gigante chegou, ela tratando o meu cuticute, meu bebezinho, meu amorzinho. Ele se irrita. É assim, profundamente. ela Mas faz não é igual um sempre assim. bebezinho. Vai ser sempre o filho. Eu acho lindo, pensando mas ela é uma eterna criança pra ele, E né? ao mesmo tempo, a minha filha, a Marcela, que sempre era uma criança alegre, cantava. Quando ela teve o momento dela, eu dizia: meu Deus, filha, cadê a tua sua alegria? voz? E eu sempre pedia pra ela todos os textos que eu escrevia, todas as declarações que eu dizia: minha filha, cresça, evolua, amadureça, mas não perca a purpurina. Porque ela era sempre muito purpurinada, né? Uma alegria. E teve um tempo que ela perdeu a purpurina, eu fiquei louca. Eu fiquei igual a alegria atrás da purpurina dela. Sensacional. Então, assim, é muito interessante a gente ver esse processo dos filhos. Eu acho que a gente reconhece muita coisa nesse processo. E a gente aprende muita coisa nesse processo, até para lidar com o time. Eu sei que eu não posso ser com a Marcela quem eu sou com o Cadu. Eu sou uma mãe diferente para cada um. Assim como na companhia, provavelmente eu não vou ser a mesma Paula com A, com B, com C. Porque cada um tem uma forma de ser diferente, né? Tem um sentimento que prevalece, que guia mais E que você tem que aquela ter essa pessoa. sensibilidade, né? Pra tratá-los diferente. É. Agora, assim, eu queria fazer um desafio aqui, vamos ver se vocês concordam. Adoro desafios. Porque, ó, a gente tá chegando daqui a pouco na reta final aqui, né? Se deixar, a gente fica até, né? Não, a Altas gente vira a horas. noite. Vira a noite. Se tivesse um vinho aqui, né? Nossa, aí então eu ia até amanhã. Muito. Nossa. Se fossem gravar o filme, né? Divertidamente 3, na fase adulta, Perfeito. jovem adulta. Boa. Quais seriam os 4 ou 5 sentimentos que a gente escolheria aqui? Boa. Pra entrar Pra ou do que já estão? adicionar. Não, pra adicionar. Pra 4 ou 5. Eu já tenho 2 aqui, mas se quiserem, acho que cada um Pra pode falar. adicionar. Pra adicionar. Na vida adulta, assim, de jovem adulto, eu né? vi um meme no Instagram. Ah, Eu acho que eu vou usar esse, que é intuição. excelente. Intuição. Adorei. Até porque eu sou super intuitiva. Eu acho bom entrar a intuição aí no Divertidamente. Eu vi um meme no Instagram, eu achei bem legal. Até repostei, que eu achei bem interessante. Eu adicionaria 2, mas vou falar um agora, que é a autenticidade. A autenticidade, que elas confundem muito com ser quem você é e tal, mas a tua autenticidade é aquele onde você vai encontrar aquele talento único, né? Quem é Aham. você. Então, talvez... E criatividade também, não sei. Mas é um sentimento, criatividade? Ou é uma ação? Uma habilidade. Uma né? habilidade? habilidade. É, Entendi. aí você falou... Gente, Empatia. 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 Ah, Tu nós colocaria falamos. empatia? Empatia. Eu colocaria culpa, na verdade. interessantíssimo. Boa. Olha só isso. Interessantíssimo. É Culpa. por isso que Culpa. você é... É quem você é. Nossa, eu psicóloga, não mulher. vou pegar os créditos pra mim, porque a culpa ia fazer parte desse filme agora. O que eu acho que tem sentido não fazer parte, porque eu acho que a culpa vem na vida adulta. Eu acho. Não na adolescência. Quando vira mãe, né? Quando vira mãe. Não, e a culpa que eu tava falando que eu sinto aqui de ficar no ócio criativo, Isso. Gente, a culpa faz entendeu? super. Excelente. Gente, na vida adulta é culpa pra A tudo, culpa. né? Culpa minha, tudo é culpa minha. Culpa, é. Culpa. Mas A eu Lívia, pensaria eu também dizia na isso pra empatia. ela quando eu era do time dela. Aconteceu alguma coisa, outra área errava. Ela, não, mas a gente... Eu digo, mas não foi, a culpa não é nossa. Ela é muito, ela tem essa autorresponsabilidade. Acho que é uma responsabilidade ali muito Falou forte. culpa, você falou Intuição. intuição. Autenticidade, eu não sei, é um sentimento. Tem a ver? Não, né? Não é. Autenticidade pode ser, eu falei aqui, Não mas sei. tô na dúvida. Sei, também. Enfim. Acho que Eu não sei sim, se é quando a gente tá autenticidade. falando É um do sentimento, lugar do- autenticidade? Não Não sei sei dizer. também. Não é que é um sentimento, é uma característica, Acho que sim, né? acho que sim, faria sentido. Porque quando a gente tava falando do adolescente, o adolescente quer ser igual. O adulto, ele já quer ser autêntico. Eu Autoconfiança, acho que não fez seria sentido. autoconfiança? Pode ser, não sei. Pode ser também. Quer falar algum? Porque eu tenho um outro aqui em mente já. Tô pensando em maturidade, você não é um sentimento, Não. né? Não. Aí é uma consequência. Não, é uma consequência. Pensando. Ou segurança, também não é. Porque não sei. A culpa, acho que você trouxe um bem importante.
Empatia, eu acho que a gente passa a ter filme, também. as emoções que ficaram fora foi humilhação, que ficava muito pesado no filme, eles tiraram. Ciúme. O ciúme é um bom. Ciúme Culpa, é bom. ciúme, intuição, Ciúme, eu acho que faz autenticidade. sentido ficar no filme 3. E a culpa. Foram as 3 emoções que ficaram fora. Vamos gravar um Culpa filme é novo. fato. Culpa é fato. Culpa, com certeza. Com certeza. Sabe o que eu pensei, mas eu já não sei se é Ciúme, tão eu não na... sei. Eu acho que ciúme, eu acho que a gente tem... Antes De ser adulto. de ser adulto. Também acho. Eu acho que a gente é mais Homem ciumento. desde filho de criança pequena, gente. A gente vê filho Só quando que- nasce, quando a mulher tá grávida, a criança já tem ciúme da barriga da mãe. É verdade. Verdade. Então, ciúme eu acho que é desde pequenininho, mas é aquilo que a gente falou anteriormente. Ela não sabe que ela tá sentindo E eu ciúme. ainda fiquei pensando, dessas Talvez 3 seja um pouco da emoções, inveja eu ali, acho que muito, né, podia ter pequeno. ficado até mais o ciúme do que o tédio. Mas aí não. Porque ela ficava ali, quando ela via as 2 amiguinhas Ela que tinha ela ia pra ciúme, escola, é. e tava com ciúme. Ela ficou louca. Foi o que desencadeou. Foi o que Foi. desencadeou. Né? Fala-se tanto Foi. de o gatilho dela foi, Foi as a amigas saída Foi o da ciúme escola. dela. que iam pra outra escola. E se aí sentiu traída, se né? sentiu traída. Foi. Eu acho que a malícia, eu não sei, porque a malícia é entre a adolescência, né, você vai adolescente e adulto, mas a malícia, né, porque quando você é muito novo, você é ingênuo, você cria uma malícia ali, eu não sei se é a palavra, mas talvez eu colocasse também falar algo. que naquele lugar da inveja, que vocês estavam falando, né, que eu citei o caráter, que é inveja com malícia. Inveja Aquela ideia boa. negativa da inveja. É. A inveja com a malícia é aquilo. Eu não quero só esse cabelo aí. Tem algo ali por trás, Seu cabelo né? caia. Mas Nossa, você... E joga você... uma energia ruim. Entendi. Aí eu acho que é a inveja Paula com a falou malícia. Não só ai, que cabelo também não lindo. seria. Entendi. Quero usar essa Traição. mesma Faz cor. sentido. Eu falei traição. Trair, você falou não, trair. eu falei que as meninas... Trair. As meninas Foi a traíam Nina que ela. falou que Traição, ela você se falou sentiu traição. traída. Traição não seria um sentimento na vida adulta? Não é uma ação? Puxa do seu, amiga, do que você já viveu. O que você acha? Seria um sentimento de adulto, assim? É porque eu me lembro quando jovem a gente não sabe definir traição. Quando Nem- você já tá adulta, você claramente sabe quando Não acontece uma traição de amigos. entendeu? Intuição seria, então. Eu acho. Intuição. Eu acho que seria, faria bastante sentido. Né? Intuição. Intuição, culpa, Sexto sentido, empatia. intuição, é. A empatia, eu acho que ela demora um Empatia pouquinho, também. né? Outro. Empatia. Teriam Mas vários. a que a Lívia falou é verdade. Pensa na tua vida, né? O que na fase adulta. Bom, como é importante os Arrogância. sentimentos. Arrogância. Arrogância. Boa. Arrogância. Um fato é que os sentimentos na vida adulta você tem muito mais peso também, né? Fica tudo mais pesado, a gente se cobra mais. Então eu acho que é uma parte que você traz da adolescência para adulta com muito mais peso, tipo uma culpa, né? Sabe? Eu não sei, eu tenho dúvida. Porque eu Eu- acho que na adolescência as coisas são muito mais complexas. Não sei. Eu não sei se é porque na E minha quando eu... adulto a gente já tem um pouco mais de discernimento, não? São desafios diferentes. São né? desafios diferentes. Eu acho que algo como, talvez, quando a gente é adulto, que a gente não tem isso quando é adolescente, não sei se é autorresponsabilidade ou senso de responsabilidade. Tão diferente como a gente se preocupa hoje com as responsabilidades que a gente tem, a nossa não é preocupação, é responsabilidade mesmo de fazer as coisas acontecerem da forma correta. No passado, quando a gente é mais novo, a gente não tem preocupação com Não. isso. Tem alguém pensando por nós. Perfeccionismo, talvez. Pode ser. não Sei, tem. Perfeccionismo é um... Mas eu acho que é um pouco diferente do que eu quero dizer. Eu acho que agora que eu tô... Aí eu não sei, a Lívia e a Andrea, de repente, elas podem concordar ou discordar. Chegando, né, nos 50, beirando a menopausa, a intolerância. Intolerância. Isso é legal, porque a gente Não, com talvez... certeza. Eu acho que eu me tornei um pouco mais intolerante a algumas coisas. Né? Porque eu acho que a gente já passou por algumas coisas, a gente já viu algumas coisas, tem coisas que tu já disse, isso eu já não quero. Eu concordo muito. Isso Você eu já não escolhe, quero a mais gente escolhe o que Isso quer. aqui eu já não quero mais ouvir. Isso aqui eu já não quero. Aí tu reavalias o teu relacionamento. E olha, isso aqui que funcionou até que não quero mais isso. Sabe? Aquela relação que tu tinhas com alguém que não era legal. Não quero Você mais. elimina. Tu começas a ser mais seletivo. Eu acho que nessa fase, aí, se tiver o 4, que já é ele entrando na menopausa, talvez a intolerância. E tá tudo bem, né? Porque eu acho que é ótimo esse sentimento de você tirar coisas que não servem.
Que a intolerância, eu acho isso... A intolerância, Eu super como concordo todo com você. sentimento, eu acho que Intolerância. que sim, a gente vai eliminar o que não nos faz bem. Mas tem que ter a dosagem. Tem. Porque a Tem. intolerância também, Tem que tipo, ter. achar que você tá... Pode parecer uma arrogância. Sim. A Sim, intolerância. sim. Então, você tem que ter... A medida... Tudo, como tudo, Tudo, né? Como tudo. tudo tem que ter, todos os sentimentos aí a gente Tem volta que ter a pro dosa- começo da do equilíbrio. conversa. Do equilíbrio. Né. Porque Equilíbrio. senão é isso, a tua Voltamos intolerância pro fica parecendo início, que você é né? arrogante, que você, né, tá assim. Mas é importante... Mas você quando na ter- verdade tu tá cansada. É isso. É. É importante que você saiba o que te faz bem e não. E aí você ser intolerante com o que não te faz bem. Tipo, É porque intolerância acaba saber sendo uma definir, palavra né? como a inveja. Uma pessoa intolerante, geralmente a gente diz, aquela pessoa é intolerante. Né? Não ouve, né? Não é uma palavra bonita. É. Mas de verdade. Mas é importante você saber o que te faz bem. Eu acho. Eu acho que o nível de autoconhecimento, de tudo que você já viveu, de todas as dores que você já sentiu, você não se permitir sentir algumas coisas, ou que te façam algumas coisas, é muito importante. Nessa Agora, medida, ela é mesmo. Vocês já imaginaram aqui, falando do mundo corporativo? Fale um pouco sobre você. Eu sou invejosa, eu sou intolerante, eu sou ansiosa. Nossa. Como isso seria visto? Não, você não está contratada. Está demitida. Demitida. Ou seja, no mundo adulto, talvez a sinceridade estaria fora, né? Porque nem sempre a gente pode ser sincero, tudo depende das É o que ela falou, circunstâncias, você né? mente, né? Tanto que a mentira A aí. honestidade vai perdendo um pouco. Por quê? Porque você não pode ser tão... O quanto você é você Verdadeiro. no ambiente corporativo, ou o quanto você é alguma coisa Você entra no modelada padrão. para poder estar lá. Isso, pra caber no padrão. E aí, acho que já nem cabe mais, mas o tamanho das ilhas vão mudando. Na infância, a família Sim, a ocupando proporção. quase aquele tamanho, a vida toda, né? Pai e mãe é tudo. Aí, de repente, na adolescência, pai e mãe quase não existe Eu mais. sei bem. Você sabe bem, eu não quero saber ainda. Saberá. Eu ainda sou tudo para meus filhos. sincera chata agora. E aí a ilha vai diminuindo, cresce o trabalho ocupa quase todo o espaço para algumas pessoas. E aí também essa Verdade. questão do tamanho das ilhas, né? A honestidade que fica pequenininha. Não deveria, mas Deveria. algumas pessoas Ele estava ficam. falando bastante sobre isso, né, hoje. O quanto a gente deveria ser verdadeiro e a gente vai deixando de ser porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade ou não querem Uhum. resolver. E dá pra Muitas falar a vezes. verdade com elegância. Sim. Dá. Mas não precisa falar a verdade com deselegância, né? Só pra machucar o outro também. sim. Ter essa... Sim. Agora, eu acho que... Eu acho que Elegância elegância sempre é cabe, né? fundamental, Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar nunca de fazer, dependente da maturidade, a gente falou da maturidade, quando a Riley era criança, a gente está trazendo para o nosso mundo, eu achei muito legal, a gente vai fazer um Divertidamente 4 da minha falta, adorei. Eu acho que uma coisa que, assim, eu tenho muito ainda, é um pouco diferente, que a gente perde quando a gente vai perdendo a juventude vai passando, A inocência? não, você vai ficando um pouco mais cético, nem tudo aquilo que te empolgava tanto, te empolgava, te gente empolga fica mais mais, você não cínico. fica tão O cinismo. alegre com as coisas, você é mais comedido. Mas isso aconteceu comigo. Eu não me empolgo mais com tanta coisa. Mas nunca eu deixei de sonhar. Que é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Verdade. E que a gente tá aqui, o próprio Ligo Flow, a gente não tá esperando. Ai, não dá mais. Ai, a gente tá velha. Não, a gente tem muito pra fazer. É um sonho. É um sonho nosso. E eu não vou deixar de sonhar nunca. Eu acho que no dia que eu deixar de sonhar, aí você pode até apaga a luz. Desliga a luz aí, já posso ir embora. Acabou Acho o que todas espetáculo. nós. Acabou o Acabou, espetáculo. Acho que isso é o... A vida tem que ser isso, Tem. né, gente? Tem que ter É o que sonhos. nos motiva, impulsiona. Mas Sonhar. essa fala da Michelle, eu acho que outro sentimento da fase adulta é o cinismo. A gente vai deixando de ser sentimental e vai se tornando cada vez um pouco mais cínico, né? Menos Sim. sentimental. Eu não sei Como se é é? cínico, eu comecei... pode ser cínico, é um bom ponto, mas eu achei que era... Eu me sinto mais cética. Eu não sei se Eu acho que é alguma alguma coisa assim, lado a lado. sabe, aquela coisa... Acredita menos, né, nas Mas coisas. tem a ver com cinismo, sim, você tem razão. Nesse Divertidamente 4, também poderia ter, como No é que 4, fala? Ali no- no 4. Quando a pessoa fala tudo que pensa. Ah, Que é o sem noção, filtro, como é o sem nome. filtro. Mas a gente precisa de um nome pra essa emoção. Eu acho que esse é o 5. Esse é... A nostalgia ali, junto com... Que só vive a nostalgia. A nostalgia vai ser o principal. Vai ser Vai. o principal e assim... Essa Pessoa coisa sem que- filtro. Sem filtro. Sem filtro. Como é que, qual o nome? Só sem filtro? Não teria um Como é outro, que tá aqui? tipo- Não gostei. Tá horrível. É verdade. Engordou. Engordou. Você engordou. Tá péssima, né? Ah, não, agora não tem Horrível. mais filtro, olha. A gente ouve muito isso de gente, Passa- né?
Eu ainda não cheguei aí. Por isso que eu acho que não é no 4. No 5, é no 5. Acho que é no 5. É no 5. É no 5, eu acho. Minha mãe fala isso. Minha mãe fala. É isso. Minha mãe fala assim, eu não tenho também. filtro. Eu falei, mãe, mas tem que ter, mãe. Não pode ser assim. Porque ela quer falar tudo. Eu falei, não precisa, mamãe. Segure a sua opinião agora. Mas acho que foi bem legal esse exercício que a Mi trouxe da da gente pensar em outros, né? Uma coisa tem que ter. A gente falou de tanto sentimento que dentro do Divertidamente 4, 5, 6 vai ter com certeza uma clínica terapêutica com vários psicólogos. A gente vai ficando doido com o tempo. É muito sentimento. Você tem que estar lá no próximo filme pra atender a gente. Assim espero. Porque... Essa foi ótima. Vou te falar, a gente, olha... É porque a gente vai muita aprender coisa. a lidar com todos eles, né? Cada vez vai se agrupando novos sentimentos. E a gente, como é que eu lido com tantos Foi o sentimentos que ela que falou, são novos? né? Cada fase é um sentimento diferente, né? E que o outro continua lá. Às vezes a gente diminui ele, né? Então, como é que você falou muito bem também sobre a essência. Se eu sou uma pessoa alegre, eu não posso me virar uma pessoa triste. Não faz sentido. Eu preciso recuperar a alegria. purpurina. A purpurina. Adorei purpurina. Adorei. Eu sempre dizia pra minha filha, não perde a tua purpurina, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer uma figurinha da Paula com uma figurinha, com uma bola de figurinha de Purpurina. Purpurina. Então, depois desse exercício, e a gente já sabe que vai fazer o filme Divertidamente 3, 4, 5, com vários sentimentos aí. Bela, mais uma vez agradecer sua presença, você é incrível. Acho que você tem que deixar suas redes sociais aqui, mas antes disso, deixa uma mensagem. O que você tem para dizer com relação a esse tema, o que a gente falou aqui, sobre o filme, sobre os sentimentos, sobre o seu trabalho que é tão importante, a psicologia, a terapia para um ser humano? Minha mensagem vai ser, primeiro, muito obrigada por me convidar mais uma vez. Eu amei. Eu amo estar com você. Também. Que linda. Então, a mensagem que eu deixo é sintam, se permitam sentir. Não tenham vergonha, não tenham medo, não tenham insegurança dessa emoção. Todas elas são fundamentais para nos construir, para mostrar quem nós somos, para fazer a diferença no mundo. Então, as emoções são muito importantes. Elas vão mudando a cada fase, né? Na infância, na adolescência, na vida adulta, na vida ali de uma pessoa idosa, elas vão mudando, vão ficando cada vez mais complexas. Mas todas elas, desde a primeira, desde aquela que é predominante na infância, ela vai ser fundamental para nós sermos quem somos. Então, só sintam. Simplesmente sintam. Essa é a missão. Muito bom. Excelente. Colocar as boas emoções, né, gente? As mais deixa para amanhã, né? Foi. Muito bom, Bela. Obrigada, viu? E a gente quer agradecer vocês que ficaram até aqui conosco. Também falar que sintam o presente, né? Esqueçam um pouquinho as ansiedades do futuro, para que a gente viva o momento e que a gente esteja presente inteiro no que a gente está vivendo, que é o que a gente tem feito aqui bastante quando a gente está em flow. E queria pedir para vocês nos seguirem, compartilharem nos nossos canais Liga o Flow. Estamos no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Então, passem para seus amigos, curtem, compartilhem, é muito importante pra gente. Obrigada e até a próxima.